Então, nessa época, a gente fez 5 dígitos em um mês com esse produto. E, meu, eu já tinha botado todos os meus amigos para vender ele como afiliado. E eu tava começando, tipo assim, escalar ele. E daí surgiu a pandemia. E nessa época que surgiu a pandemia, uma ou 2 semanas depois teve uma queda de venda, mas foi meio que uma ansiedade do mercado, sabe? O pessoal deu uma segurada em dinheiro porque todo mundo achou que ia passar fome, que, tipo, ia Uhum. acabar todos os recursos do mundo. Teve uma afobação de não saber o que ia acontecer, né? E teve uma queda normal, natural, de todo mundo, assim, do mercado, acredito. Não vou falar, não vou generalizar todo mundo, mas muita gente teve essa queda, sabe? E daí, nessa época, a gente tinha uma coprodução que cada um investia 50% e cada um tirava 50%, né? Cada um investia 50% em tráfego, cada um tirava 50%. E ele parou de me repassar esse dinheiro. Ele ficou com medo da pandemia, sendo que era a hora de botar dinheiro, né? É, com É, certeza. Muita gente E, estourou de meu, ganhar dinheiro lá para abril, exato. maio, junho do ano passado. E daí, nessa mesma época, até é importante comentar que eu aproveitei que eu estava crescendo e eu entrei no Mastermind aqui da minha cidade, Uhum. que é um grupo de empresários, e eu era o único do digital, né? Todos têm negócios locais nesse grupo. Então, assim, dono de E aí você foi lá casa em NEC, noturna, empresa de pegou todo mundo locução. como E, cliente. na verdade, na época eu não pensei nisso. Inclusive, quando eu entrei no grupo, meu, porque na minha cabeça era muito claro, eu não quero prestar serviço porque infoproduto é muito mais escalável. Eu pensava isso naquela época, sabe? Uhum. Infoproduto tem muito mais escala, por que que eu vou prestar serviço? Então, na época, eu até recebi alguns convites para prestar serviço e eu recusei a maioria. Eu falei, não, meu, eu vou focar nos meus infoprodutos que eu tenho um potencial de escala muito maior, que rende uma grana bem maior. E o pessoal também, na época, não se importava muito com o tráfego, tá? Tipo, os locais não queriam muito fazer tráfego. Isso explodiu bastante depois da pandemia, essa necessidade, sabe? A Uhum. maioria deles viam como um custo. E daí, aconteceu esse problema financeiro com essa coprodução de novo. Então, assim, eu percebi que houve um padrão nos 3 casos de dinheiro, né? A sociedade se desfez por falta de investimento de uma das partes. Uhum. Foi um E padrão, assim, assim. E eu não ia ficar botando dinheiro sozinho. isso aí, Matheus, E, é um, é uma história que se repete em vários lugares, porque vira e mexe numa sociedade, a falta de dinheiro de uma das partes é um problema, mas acaba gerando oportunidade para a outra parte. foi exatamente isso. Porque em todos os momentos em que ah, ah, isso aconteceu comigo, surgiram outras oportunidades melhores, inclusive. Sim. Porque assim, ó, se for parar para pensar, no caso desse último produto que eu fiz, foi o primeiro produto que eu construí do zero, né? Eu Uhum. pensei no produto, eu produzi ele. Os outros eu tinha pegado pronto e feito o tráfego. Então, nesse terceiro produto, me gerou um aprendizado muito grande ter que produzir ele do zero. Eu aprendi muito sobre concepção de produto, criar a página de vendas, me tirou da zona de conforto. E, meu, eu vi um negócio que eu construí do zero estourar de vender. Então, ali, eu acho que foi quando eu comecei a ver que, meu, talvez eu tenha, tipo, habilidade para fazer isso, sabe? Tipo, eu tenho a capacidade técnica, eu estou me especializando, né? E cada produto novo que você pega é um aprendizado novo. Seja se ele não dá certo, que você percebe, ó, não deu certo, e você tira alguma conclusão disso, seja se ele der errado também, né? Enfim. Mas aconteceu que eu continuei colocando dinheiro, e eu falei, meu, depois você me paga, porque tava vendendo muito. Eu continuei botando Uhum. dinheiro. Eu falei, meu, depois você me paga. E foi passando uma semana, foi passando outra semana e tava dando ROI positivo. E o cara não me pagava. E daí eu comecei a cobrar, porque começou a ser um volume alto de dinheiro e tava entrando dinheiro para ele. Sim. E eu tava com uma legião de afiliado também, vendendo um Vendendo pra monte, que a gente caramba. tinha vendendo pra caramba, meus amigos tudo fazendo grana. E daí, chegou uma hora que eu falei, meu, não dá mais, eu vou pausar a campanha. Se você não me pagar, a gente vai ter que parar por aqui. E daí ele falou, então vamos parar por aqui. E Nossa. daí a gente encerrou a coprodução. Na época foi muito doído, porque assim, eu tinha expectativa de fazer 6 dígitos com esse produto, assim. Para mim era algo que estava muito claro, sabe?
Eu estava em processo de escala e, mais uma vez, eu perdi minha fonte de renda, né? Então, assim, percebe que o meu começo, ele foi irregular? Pra caramba. Então, tipo assim, teve picos e quedas, picos e quedas, picos e quedas. E daí, o que que eu fiz nessa época? Isso foi ano passado. Eu pesquisei em inglês, tipo, como vender um produto sem, tipo, precisar produzir conteúdo. E daí, nessa época, eu descobri o PLR. Hum, Então, eu falei, meu, eu não quero mais sociedade. Eu não quero mais fazer coprodução. Isso tinha me trazido um desgaste psicológico, sabe? Meu, eu construo um sim. negócio, a hora que eu começo a escalar, eu tenho um problema por causa da sociedade. É lógico que eu vejo que todos esses problemas que eu tive com sociedade também foram causados por mim, por falta de experiência minha, de não ter um contrato, né? Não ter deixado claras regras antes, Sim. não ter escolhido bem as pessoas, porque não é só o produto que ela tem a te oferecer, e sim o caráter, a personalidade dela, os valores têm que ser alinhados com você, né? Então, assim, é lógico que foi um erro meu também, né? Uhum. Não foi só um erro da pessoa, foi um erro meu de não ter tido essa concepção na época. Mas daí eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais fazer parceria com ninguém, sabe? Que eu tinha me trazido um desgaste e eu vi no PLR, né, uma oportunidade de, meu, talvez tentar escalar um produto e ter 100% do lucro para mim. E daí nessa mesma época também, como tinha surgido a pandemia, essas pessoas do grupo, né, do Mastermind que eu faço parte aqui na minha cidade, que tem negócio local, também estava começando a me mandar mensagem, Matheus, você não quer fazer tráfego, Faz agora tá pra mim, pelo amor complicado. de Deus. Mas E, aqui, meu, pensa, deixa eu só voltar uma coisa antes. Velho, esses problemas que você teve na coprodução, que é lançando uma pessoa, vendendo o produto de alguém, eles são comuns. Eu acho que a vida do coprodutor não é uma mil maravilha de, eu não preciso produzir conteúdo, porque acaba que a autoridade sempre é do expert, e depois que as coisas acabam, que a sociedade acaba, você continua só um coprodutor ali, que você até pode contar a história que deu certo, mas o expert continua com toda a autoridade, todos os seguidores, toda a capacidade de fazer novos lançamentos. Então, eu tenho amigos grandes coprodutores que eles reclamam às vezes de relacionamentos com experts. Então, pensar em ser coprodutor é bacana, é legal, mas sem sombra de dúvidas não vai ser aquelas 7 maravilhas que vai dar tudo certinho, que você não vai ter problema. E as suas histórias ilustram isso perfeitamente. exatamente. E eu também comecei a me incomodar que eu tava, é como se eu estivesse construindo uma casa em terreno alugado, né? Meu, eu chego aqui, eu ensino o cara, tipo, sobre estratégia, eu penso num produto para ele, eu monto uma oferta, eu monto um funil, eu rodo tráfego, daí quando começa a dar certo, ele me troca. Então, parecia que eu estava construindo coisas para as outras pessoas e no fim eu sempre ficava sem nada, sabe? E Sim. daí foi nessa época que eu comecei a pensar, meu, eu preciso ter um negócio mais sólido. Começava a me incomodar muito a não ter recorrência, não ter previsibilidade de receita. E daí que eu fiz 10, 20 mil em um lançamento. Depois eu fiquei 2 meses sem fazer nada. Tipo, eu não queria Uhum. isso para minha vida. Isso traz ansiedade, você não sabe. Tipo, eu queria muito sair da casa dos meus pais, mas como eu vou sair se eu não sei se, eu fiz um dinheiro hoje e se eu não fizer amanhã? Como que eu vou pagar o aluguel, entendeu? Uhum. Então, eu comecei a estudar muito sobre recorrência nessa época. E eu também comecei a pensar muito em outros negócios que eu poderia criar dentro da internet que me trouxesse um pouco mais de regularidade de ganho, sabe? Visto que eu vi que aquilo ali estava sendo um problema para mim. E daí, visto que eu estava sem receita, eu tinha acabado de perder essa produção, né? Eu vi no tráfego para negócio local que na época quase ninguém falava. Tanto é que eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre tráfego para postou um stories dele, que ele fez um subcast com o Ryan, né?
Essa foi a primeira vez que eu ouvi Quem alguém foi? falando. E na O época eu já Sniper? estava com 2 clientes. O Sniper. E Legal. na época eu já estava com 2 clientes. Então eu já fazia tráfego também. E daí, quando eu vi o subcast dele, com o Ryan lá, do Sniper, né? Eu vi, meu, tem cara fazendo muita grana. Porque na minha cabeça, na época, até porque eu cobrava pouco, eu achava que eu precisaria ter muito cliente para fazer, sei lá, 10K mês, por exemplo, Aí, ó, né? E, você sabia e que o Sniper já tá lá no Mastermind da Gather com a gente? não sabia, Tá lá. mas... Ah, mas e aí? E daí, nessa época, depois que eu vi esse subcash, me gerou um insight de que eu poderia fazer bastante dinheiro com tráfego para negócio local, que era algo que eu já estava no meio inserido, que eu Uhum. já fazia, só que eu estava ali com 2 ou 3 clientes só que eu vi, meu, tem um cara que está fazendo 5 dígitos mês com isso, de maneira recorrente, né? E sem precisar depender de um Realmente. sócio, vou colocar assim. E E daí eu falei, múltiplos meu, 5 dígitos. eu vou múltiplos 5 dígitos. E daí eu falei assim, meu, eu vou focar em expandir isso. Em paralelo, eu tento lançar outros produtos, sabe? Daí talvez é aí que vai ter a minha escala. Eu posso tocar Entendi. as duas coisas em paralelo. E aí E foi nasceu aí o que Matheus, gestor de tráfego. aí nasceu o Mateus Gestor de Tráfego, que começou a crescer muito localmente, né, em negócios locais.